Olá! É muito bom podermos mais uma vez chegarmos para adorar aquele que merece o nosso louvor. E esse é o nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo. E é muito bom ter você junto conosco para adorarmos, servirmos, render graças e estarmos nesta comunhão com Deus, que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu quero deixar aqui com você, eu abrindo este culto, o Salmo de número 146, verso de número 5, que diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Bem feliz ou bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora quero convidar você a falar com Deus, a orar e parar o que você estiver fazendo e nesse instante, juntos, falarmos com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que nós chegamos na Tua presença para exaltar o nome do Senhor, que é grande, que é eterno, que é sublime, é aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e que cada ato desse culto, ó Deus, o Senhor se revele a nós nesse tempo, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade na nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, quero lembrar a você, se você não se inscreveu no nosso canal, para você fazê-lo. Faça agora mesmo, dá uma paradinha, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Também, se você der um joinha, um likezinho, você estará nos ajudando a divulgar e que essa mensagem possa ir mais adiante. Também, quando você tocar o sino, você receberá notificações a respeito dos trabalhos da nossa igreja quando estiverem acontecendo nas redes sociais. Então, faça isso e eu tenho a certeza que você será rico e poderosamente abençoado. Mas eu tenho um pedido, e esse pedido é o último: que você seja um missionário pós-moderno, utilizando das redes sociais, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, para compartilhar a mensagem, o culto, aquilo que falou o seu coração, para pelo menos mais 3 ou 5 pessoas, as quais serão tocadas pelo Espírito de Deus. Eu tenho a certeza que você pode ser um dos colaboradores, cooperadores na transmissão do Evangelho, junto conosco, nesta parte tão importante de trazer ou de levar vida, de levar esperança, de ser aquele que faz a ponte para que a pessoa possa ser tocada pelo Senhor. Portanto, faça isso nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final do livro de Salmo. Foi uma empreitada grande. Há tempos nós estamos estudando esse livro que é riquíssimo da palavra de Deus, e eu tenho a certeza que vai tocar no seu coração. Quando nós paramos para estudar e ver escritores inspirados pelo Senhor, Deus é o autor de toda a Bíblia, a palavra do Senhor, Ele é o autor, mas inspirou homens para que escrevessem as Escrituras, homens como eu e você, que no seu tempo, na sua época, tiveram
suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. E em meio a isso tudo, Deus os usou para que a mensagem do Senhor chegasse a nós, séculos mais tarde, e sermos transformados por esta palavra. O salmo de hoje é o salmo de número 146. E agora estamos caminhando para os 5 últimos salmos. E eles têm uma característica de adoração, porque eles abrem e fecham cada um dos salmos, 146, 47, 148, 49 e 150. Eles abrem com a exultação a Deus, quase que dizendo para nós hoje: exultem, louvem, diga aleluia a esse Deus. E eles também fecham com a expressão aleluia ou exultação. Vamos lê-lo e tirar lições para as nossas vidas. Diz assim: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse dia, ou nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Verso 6: que o fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que a paz, ou que faz justiça aos oprimidos, que dá o pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a orar comigo nesse instante, pedindo para que a revelação da palavra de Deus possa chegar ao nosso coração nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Suplicamos, ó Deus, o teu toque, suplicamos a tua direção. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, entender os teus planos, aplicar a tua palavra no nosso coração. É em teu nome que eu oro e suplico a tua graça. Em teu nome, amém. Quando olhei para esse salmo de número 150, eu li a mensagem do pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista da Redenção, e para abrir esse salmo, ele usa uma ilustração muito interessante, que é um dado histórico, faz parte da história. E eu gostaria que você ouvisse um pouco dessa história para que você possa entender justamente o que o texto da palavra está trazendo aos nossos corações nessa hora. E a história se passa em 145 a 2011 depois de Cristo. É do imperador Lúcio Severo. Foi um poderoso chefe militar cujos feitos
incluíam vencer os partos, devolvendo o controle da Mesopotâmia aos romanos e reforçar as fronteiras do império ante aos ataques dos bárbaros, principalmente na Britânia. Além de perseguir duramente o cristianismo, e ele foi cruel nessa área, ele teve uma ditadura, ou instituiu um governo de ditadura, que apesar de tudo ele era muito querido pelo povo por ter lutado contra o baixo moral e a corrupção dos anos de Cômodo, filho de Marco Aurélio. Severo foi o imperador mais temido e mais amado daquele momento. Contudo, apesar da sua grandeza política, quando percebeu que se aproximava o seu fim, gritou: tenho sido tudo e tudo é nada. Tenho sido tudo e tudo é nada. Então, ordenando que lhe trouxesse a urna em que as suas cinzas seriam postas depois que o seu corpo fosse queimado, disse: ó pequena urna, tu irás conter alguém para quem o mundo era muito pouco. O que essa história nos lembra é que, apesar de todo o poder e da majestade de alguns homens, olha, a vida vai passar, e passa, e todo o ser humano, ele é limitado no seu tempo. Até o mais glorioso rei, como Severo, também a sua vida era limitada. E no Salmo 146, nós encontramos então uma comparação justamente entre o poder humano e o poder de Deus. A diferença gritante, alarmante entre um e entre o outro. Por isso que o Salmo começa dizendo: exultarei ao Senhor, ou aleluias ao Senhor nosso Deus. Temos um chamado especial para a adoração coletiva nesse salmo, justamente porque nós temos aqui algo a respeito de quem é Deus e de quem é o ser humano. Quando olhamos para Isaías 31, verso 1 e 3, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Verso 3: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estende a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Sendo assim, esse salmo faz uma comparação, e é aqui que chama a nossa atenção, entre reis e o Senhor, entre o ser humano e o divino, a fim de promover uma dependência minha e sua
do verdadeiro rei. Não um rei humano, mas que possamos depender única e exclusivamente do Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Vamos acompanhar os versos e tirar algumas lições para nós. Primeiro, verso 1 até o verso 4 diz: Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aqui o salmo inicia com um louvor grandioso, efusivo a Deus, dizendo: exaltai ao Senhor, exalta o Senhor, ó minha alma. E em meio a essa exaltação, também nos chama a atenção a decisão do autor, do escritor, em louvar ao Senhor toda a sua vida. Ele não disse simplesmente aleluia, louve a minha alma ao Senhor, mas ela está também com algo especial, falando da duração do seu louvor. Há aqui uma decisão de louvar ao Senhor por toda a sua vida. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida e cantarei louvores enquanto eu viver. Veja que nesta composição ele não só vai exaltar aquele que é o verdadeiro rei, mas ele também toma uma decisão de, em toda a sua vida, louvar somente esse rei. E a minha primeira pergunta para você é: você está pronto para tomar também esta decisão? Você louvaria ao Senhor todos os dias da sua vida, independente dos acontecimentos, independente de quem é o rei da terra ou, no nosso caso, o presidente do país, independente de como as nações têm se mobilizado, você também faria uma decisão de louvar ao Senhor todos os dias da sua vida? O salmista, ele não só começa adorando, exaltando, mas ele também toma uma decisão de adorar ao longo da sua história, ao longo da sua vida, enquanto ele existir. Aponta aqui então o fato da sua adoração, que não era simplesmente algo momentâneo, mas faria parte da história de vida do salmista. Que você, lá no final da sua história, possa olhar para trás e dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa adoramos ao Senhor, eu estive, a partir do momento que eu fui salvo por esse rei, eu não olhei mais para trás. As expressões estão bem firmes aqui, e as expressões falam ao longo da minha vida, enquanto eu existir. Porém, no verso de número 3, já há um contraponto. Enquanto ele está exaltando e está dizendo que ao longo da sua história ele iria adorar ao Senhor, ele declara aqui na sequência o inverso, porque com relação ao ser humano, olha o que ele diz: não confie em príncipes, nem nos filhos do homem
dos homens em quem não há salvação. Estamos começando o ano de 2022, ano de eleições. Podemos ver um pouquinho alguns debates acalorados na internet, você tomando partido de um ou tomando partido do outro, ou você acompanhou expressões de pessoas defendendo um, defendendo o outro com unhas e dentes. Ouça agora o conselho da palavra de Deus. Não que não venhamos a respeitar quem quer que seja colocado na frente como autoridade, porque lembrando-se que o Senhor é quem põe e tira as autoridades. Mas veja só o que o texto da palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que nós não podemos confiar em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nós encontramos que a salvação somente no Senhor Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando olhamos João 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E ele depois completa dizendo: e eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, a salvação somente no Senhor. E agora ele está dizendo a respeito do ser humano, do príncipe, do governador, do presidente, do rei. Ele está dizendo: olha, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Queridos, possivelmente esse salmo foi escrito 516 anos antes de Cristo, entre 516 e 400 anos. E o que precedia é justamente a restauração de Jerusalém, ou melhor, do templo, que nós encontramos em Esdras, capítulo de número 6. E é impressionante, porque agora há aqui algo dizendo assim: olha, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens. Por mais que tenham homens ao seu comando, por mais que tenham material bélico a seu favor, por mais que tenham poder, são passageiros. Eles passam. E a expressão aqui é de voltar ao pó. Assim como o Criador criou o ser humano do pó da terra, agora ele está dizendo que o espírito deles se aparta deles, retornando à terra. Veja que ele está dizendo: olha, o reinado dos homens está limitado, mas o de Deus não. O de Deus é eterno. Por isso eu tomo uma decisão, uma postura de adorá-lo enquanto eu viver. Nesta hora, qual seria a sua tomada de decisão? Confiar nesse Deus eterno? Nesse Deus sublime? Lembrando que a vida do ser humano passa bem rápida. Segunda verdade do texto é que Deus, ele é poderoso. Veja só o que diz o verso 5. Começa então o reinado poderoso de Deus. E ele está dizendo assim: bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança
está no Senhor, seu Deus. E aqui vem uma outra pergunta: em quem você tem posto a sua esperança? Em quem você tem colocado sua esperança? Em homens? Em líderes? Em médicos? Em governadores, presidentes, na vacina? Em quem? E quantas vezes nesses dias estamos vendo pessoas colocarem toda a sua esperança em alguns ml que vai entrar no braço? Nossa esperança tem que estar em Deus. A palavra aqui do Salmo é: cuja a esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra. Veja que agora ele está dizendo sobre aquilo que o Senhor realiza. E nós podemos encontrar aqui pelo menos 12 declarações a respeito desse Deus, que fez o céu e a terra, que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, que solta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos, que levanta o abatido, que ama o justo, que guarda o estrangeiro, que ampara o órfão e a viúva, que transtorna o caminho dos ímpios e que reinará eternamente. Veja que essas declarações estão embutidas em apenas 10 versículos. Estão embutidas as declarações de quem é esse Deus. Esse Deus que é poderoso e que é fiel. E aqui começa a aparecer ou desvendar ou estar diante de nós as características desse Deus. E o salmista aponta a razão para que o servo depende dele, justamente porque ele fez todas as coisas, justamente porque guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá o pão aos famintos, que solta os encarcerados, que abre os olhos ao cego, que levanta os abatidos, que ama o justo, que guarda os estrangeiros, que ampara o órfão e a viúva, que transtorna o caminho dos ímpios e que reinará para sempre. E isso ele está dizendo: olha, é justamente por isso que devemos adorar o Senhor. E no verso que nós encontramos, vamos descobrir que o poder de Deus não é limitado. O poder do ser humano é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Começa dizendo sobre a criação. Veja que todas as coisas, ainda com a população que temos, o mundo que temos, tudo sendo sustentado, criado e sustentado pelo Senhor. Então, o poder de Deus é ilimitado. Seja o que você estiver enfrentando, lembre-se que o poder de Deus é ilimitado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. O poder do médico é limitado, talvez ele já deu a declaração, mas o poder de Deus é ilimitado, ele pode todas as coisas. É a onipotência de Deus que está escancarado nesse salmo diante dos nossos olhos. Deus pode todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus pode todas as coisas? É um Deus que não está limitado, mas é um Deus que é ilimitado. A parte final do verso refere-se à fidelidade de Deus, pela qual Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. Ele garante o seu poder. Veja que fez o céu e a terra, o mar e o que
neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, desde que o mundo foi criado, a fidelidade de Deus é presente. Terceira lição especial é que o reinado do Senhor é poderoso e justo. O reinado aqui da terra, dos homens, nem sempre tem tanto poder assim. E nem sempre é tão justo assim. Aliás, estamos bem acostumados no nosso país com algumas injustiças. E como se mexe na justiça para que a injustiça se torne justa. Está escancarado diante de nós essa realidade. Algumas coisas que são injustas, mas transformaram-se em justas. Alguns que deveriam pagar, agora já estão todos liberados. Veja que o Senhor, Ele é fiel, e a sua fidelidade, Ele cumpre aquilo que Ele promete que vai fazer. Portanto, Ele tem um reinado que é justo. Veja agora o verso de número 7 até o verso de número 9. Diz que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Portanto, além de ser um reinado ilimitado, também nós podemos encontrar que é um reinado de um Deus bondoso e justo, que todo o poder está na mão desse Deus, e Ele relaciona-se comigo e com você, relaciona-se com as pessoas, de tal modo fazendo justiça, punindo a injustiça, socorrendo os necessitados por causa dos atributos morais do nosso Deus. Portanto, encontramos que Ele é bondoso e justo. Esse é o nosso Deus. As ações de Deus não se vê apenas em esferas mais amplas, somente no criar e sustentar a terra, mas vemos que essas ações, a partir do verso de número 7, olha, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Há uma relação desse Deus que tem todo esse poder, esse reinado de Deus que é justo. Embora estamos vendo muita injustiça sobre a face da terra, mas Deus, esse é justo, e Ele irá punir toda a injustiça. Quando nós olhamos para a parte do final, a última verdade especial é que o reinado de Deus é duradouro e contínuo, enquanto que o reinado humano passa rápido, que nós nem percebemos. Veja o que diz: o Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias.
Enquanto que no verso de número 3 e 4 fala que os príncipes e os filhos dos homens passam rapidamente, voltam ao pó. No verso de número 10 fala do reinado do Senhor, que é para todo o sempre. Pergunto a você, é nesse Deus que você crê? Que era, que é e que há de vir, é para sempre. O Salmo não poderia terminar de forma diferente. O Salmo fala da durabilidade do reino divino. Ele ainda continua no controle da história. Ele está no controle na história mundial e Ele está no controle também na esfera mínima, que é a minha e a sua história. O Senhor, nosso Deus, está no controle. Essa é a razão que devemos dizer aleluia, louve a minha alma o Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Porque nós temos um Deus que tem o reino duradouro, temos um Deus que o reinado é bondoso e justo, nós temos um Deus que o seu reinado é um reinado poderoso e fiel, e ainda nós temos um Deus que o seu reinado não é limitado como o do homem. Portanto, a palavra final para mim e para você nesse salmo é que somos tentados a nos desesperar, a desistir de tudo, a entrar num grande estresse, angústia, é porque não conhecemos esse Deus profundamente. Ele não é como o reino humano, ele é ilimitado e reinará para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra penetre profundamente no nosso coração. Tem misericórdia, Pai. Queremos entender e aplicar esta palavra na nossa vida. Senhor, que possamos crer e decidir louvar ao Senhor até o final da nossa vida, porque o Senhor e o reinado do Senhor não é como o do homem. No Senhor há salvação. E nós cremos nesse poder especial, em nome do Senhor Jesus. Cabeça baixa, olhos fechados. Não sei como você está. Talvez, vendo tudo o que está acontecendo no mundo, você está um pouco assustado. É hora de ter a sua esperança. Como diz o verso de número 5, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra. Coloque a sua esperança no Senhor, entregue a sua vida a Ele, diga: Senhor, cheguei na minha limitação, preciso do Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda minha história, em nome de Jesus, traz esperança ao meu coração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tenha certeza que a palavra de Deus falou o seu coração. Convido você a partilhar nesta hora esta palavra com mais 3 ou 5 pessoas, em nome de Jesus. Chegou a hora de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos.
O Senhor nos dá 100% e pede que a gente devolva a Ele apenas 10% daquilo que recebemos da parte dEle. Talvez você diga assim, da parte dEle, trabalhei, consegui, batalhei, estudei. É fato, você fez tudo isso, mas por que Ele te concedeu saúde, família para apoiar, conseguiu que você pudesse ter braço forte para fazer o que está fazendo? Então, seja agradecido e fiel ao Senhor. Lembrando que o dízimo é um ato de fidelidade. Deus coloca na nossa mão e espera que nós venhamos a devolver 10%, que é dele. Ele poderia cobrar direto da fonte, mas como o dízimo é um ato de fidelidade, então Ele espera que você seja fiel a Ele, assim como Ele tem sido fiel a você, independente se você for fiel a Ele. Os números da conta estão aí. O Pix é 19 983 49 0033. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta. Isso não é para a igreja nem para o pastor, mas é para manter a sua fidelidade para com Deus. A oferta, um ato de gratidão. Eu tenho a certeza que você tem muito que agradecer. Só o fato de estar me ouvindo vivo, na sua casa ou onde quer que seja, é motivo de agradecimento. Então, vamos orar e agradecer. Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, o Senhor sabe das necessidades da tua casa, daquilo que precisamos cumprir por estar ainda neste mundo. Breve o Senhor voltará, nos buscará e não vamos precisar de nada das coisas desse mundo. Mas necessitamos nesse tempo cumprir com as obrigações. Abre as janelas dos céus, toca vidas e corações, molda segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tenha certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Vamos orar para encerrar e receber a bênção. Olha, há muita gente com Covid. Se eu ficar enumerando aqui, são muitos os irmãos nossos que estão passando. É hora e tempo de clamarmos em nome de Jesus. Se você tem alguém na sua casa, é hora de você lembrar, orar por ele, interceder, ou um amigo, ou um vizinho, de você ser intercessor, ou outra luta que você estiver passando. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós oramos e suplicamos agora que o teu poder venha sobre estas vidas, para louvor, honra e glória do teu nome. Cura, sara, levanta, transforma, faz o milagre que só o Senhor é capaz de fazer. Cremos no teu agir. Ó Deus, restabelece relacionamentos, traz união, unidade. Ó Deus, nós clamamos, ó Senhor, por aquele que está perdido, que possa ser salvo e transformado pelo Senhor. É em teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém e louvado seja o teu nome. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Aguardo você aqui na Paulo Bueno, 992, Taquaral, em Campinas, presencialmente. Que Deus te abençoe.